Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo aula falaremos sobre contrato de trabalho, tipos de contrato de trabalho, rescisão de contrato, abandono de emprego e aposentadoria. Contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego, no qual uma pessoa natural obriga-se perante pessoa natural, jurídica ou entes despersonalizados a uma prestação pessoal, não eventual, subordinada e onerosa de serviço. O contrato de trabalho é gerado pela vontade das partes. Tal vontade poderá ser tácita ou expressa. A importância do contrato de trabalho se deve ao fato de vincular indivíduos juridicamente livres, ou seja, que não estão ligados uns aos outros por relações extravolitivas, como ocorria na escravidão. Mesmo que se saiba que esta liberdade contratual é instável, o indivíduo, ao celebrar os atos jurídicos da sociedade, é visto como um ser livre. Sendo assim, o contrato é visto como um modo de realização do exercício privado da liberdade e da vontade. Os elementos essenciais do contrato são aqueles emitidos no direito civil. Capacidade das partes. A capacidade é a aptidão para exercer, por si ou por outrem, atos da vida civil. Capacidade trabalhista é a aptidão, segundo o direito do trabalho, para os exercícios de atos da vida laborativa. Objeto lícito. Para ser válido, o objeto do contrato deve ser lícito. No direito do trabalho, um contrato será válido quando seu objeto seja um trabalho lícito. Forma prescrita ou não vedada por lei. Forma é o modo pelo qual um ato jurídico transparece, assim como no direito civil. No direito do trabalho, não há regras rígidas quanto à forma dos atos praticados pelos indivíduos. O contrato de trabalho não é um pacto solene, é um tipo informal, consensual, podendo ser celebrado tacitamente. Manifestação da vontade. Um contrato, para ser válido, depende da manifestação de vontade de ambas as partes. Esta manifestação é um elemento essencial aos contratos celebrados. Estes são indispensáveis à formação do contrato, sendo que sua ausência pode levar à nulidade do contrato. Características. Bilateral, pois envolve obrigações tanto do empregador quanto do empregado, tendo reciprocidade no conjunto de prestações. Consensual, pois depende da manifestação de vontade, expressa ou tácita, não exigindo formalidade ou solenidade para a manifestação da vontade. Livre consentimento entre empregador e empregado. Comunitativo. As prestações são conhecidas desde o início da contratação. Oneroso. Pela prestação do empregado, corresponde uma remuneração paga pelo empregador. Trato sucessivo. É a continuidade no tempo de forma que não é instantâneo, ainda que por prazo determinado. Intuito personal. Possui caráter pessoal com relação ao empregado. Somente este empregado pode prestar a prestação de serviço para o empregador. Não se exige o caráter da pessoalidade. Informal. Não requer forma, podendo ser verbal ou até mesmo tácito. Olá, vamos falar sobre contrato de trabalho com vínculo empregatício por prazo indeterminado. Por exemplo, o trabalhador comum, onde em seu contrato tem data de início, não havendo data de término. Podemos definir como vínculo empregatício a pessoalidade, frequência, subordinação jurídica e onerosidade. Pessoalidade. A pessoa física contratada, e somente ela, poderá realizar o trabalho. Frequência. Deve ser frequente. Por isso, os autônomos não possuem vínculo empregatício, pois é um serviço prestado de forma eventual. Subordinação jurídica. Significa que o empregado está à disposição de um chefe. Onerosidade. Existência de um salário. Contrato de trabalho sem vínculo empregatício por prazo determinado. Por exemplo, contrato obra certa.
Serve para contratar empregado para uma obra sem prazo determinado ou serviço. A contratação terá data de início, mas o término fica sujeito à finalização dos serviços a serem executados, não podendo ultrapassar o período máximo de 2 anos. Ao contratado deverá ser pago encargos de uma contratação comum, como FGTS, INSS, 13º salário, etc. Contrato de safra. É um contrato a termo, dependendo das variações dos períodos da colheita, sendo especificado as etapas para quais o empregado está sendo contratado. Tem data de início, porém o término do contrato dependerá das variações do clima para a execução do trabalho. Contrato acréscimo de empregado. Por exemplo, época de festas de fim de ano. Com o aumento do movimento no comércio, será preciso mais mão de obra. Este terá data de início e término determinados. Deverá ser pago em cargos de uma contratação comum. Contrato de experiência. Tem a finalidade de verificar se o contratado tem a capacitação para executar a função para a qual foi contratado. Tem data de início e término, não podendo exceder 90 dias. Passando pelo prazo de experiência, passará a ser contratado por prazo indeterminado. Vamos falar agora sobre rescisão de contrato e aviso prévio. É uma comunicação que deve ser feita pelo empregador ou vice-versa, avisando o fim do contrato de trabalho em determinado prazo fixado. O aviso prévio é obrigatório quando a demissão de funcionário não tem justa causa. Existem 3 tipos de aviso prévio: o aviso prévio trabalhado, aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado em casa. Aviso prévio trabalhado quando a demissão sem justa causa e o empregador exige que você trabalhe pelos próximos 30 dias. Você pode escolher entre trabalhar 2 horas a menos por dia ou deixar de trabalhar 7 dias no final do prazo. Neste período, se houver falta, será descontado no momento do pagamento da rescisão. A rescisão é liberada no primeiro dia útil do término do contrato, sendo o último dia do aviso. Aviso prévio indenizado. Demissão sem justa causa e a empresa não quer que você trabalhe. Você receberá pelos 30 dias mesmo sem trabalhar, tendo direito à indenização, porque ela não quis que você trabalhasse os 30 dias de aviso prévio. O pagamento deve ser feito em 10 dias corridos após a data da demissão. Aviso prévio trabalhado em casa. Essa situação não existe por lei. O que acontece é um acordo que a empresa propõe. Ela paga o aviso prévio no final dos 30 dias, como se você estivesse trabalhando, mas você é dispensado e fica em casa. A empresa propõe essa condição para ter mais prazo para pagar sua rescisão. Afinal, por lei, ela tem o período de no máximo 10 dias após a demissão para depositar a rescisão. Feito o acordo, você receberá somente após 30 dias do aviso que não cumpriu. Verbas rescisórias devidas ao trabalhador após a dispensa com ou sem justa causa. O trabalhador, em caso de demissão, tem resguardado seus direitos pela consolidação das leis do trabalho, estando ou não a sua CTPS assinada. Entretanto, esses direitos divergem se a demissão for efetuada com ou sem justa causa. Demissão sem justa causa. Os direitos assegurados ao trabalhador no caso de demissão sem justa causa são: saldo de salário. Saldo de salário proporcional aos dias trabalhados até a ocasião da demissão. O cálculo desse valor é realizado dividindo o salário do trabalhador por 30 e multiplicando pela quantidade de dias trabalhados no mês. Aviso prévio indenizado. O empregador tem o dever de se comunicar ao empregado sobre sua demissão, no mínimo 30 dias antes de efetuá-la. Caso isso ocorra, o empregador deve indenizar o empregado no valor que receberia, caso tivesse trabalhado esses 30 dias. Quanto ao prazo para o acerto ser realizado, se a empresa avisa previamente ao trabalhador sobre sua demissão, o pagamento deve ser efetuado no primeiro dia útil, seguinte ao término do aviso. Se o aviso prévio for indenizado,
O prazo para o acerto é de 10 dias, a serem contados a partir do dia que o trabalhador foi notificado sobre sua demissão. Se esse prazo for descumprido pela empresa, o trabalhador tem direito de receber um salário a título de multa. Aviso prévio indenizado proporcional. Por cada ano trabalhado na empresa, são acrescidos 3 dias ao período de aviso prévio. Férias vencidas e 1/3 de férias. A cada ano, 12 meses, trabalhado na empresa, o trabalhador tem direito a um mês de férias. Se essas férias ainda não foram gozadas quando da demissão, o empregado tem direito de receber equivalente ao valor de um salário, mais 1/3 constitucional. Férias proporcionais. E 1/3 de férias proporcionais. É o valor correspondente ao período de férias a que o trabalhador tem direito proporcionalmente ao período trabalhado, no ano em que foi demitido. O cálculo é realizado proporcionalmente ao período trabalhado pelo empregado. Isto é, o valor de um salário referente às das férias será dividido por 12 e multiplicando pela quantidade de meses trabalhados. Na quantidade de meses trabalhados é incluído o período de aviso prévio. Quanto à fração do mês trabalhado, se na ocasião da demissão o empregado estiver trabalhando mais de 14 dias, esse mês será considerado como mês trabalhado. Caso contrário, os dias trabalhados no mês em que ocorreu a demissão não são considerados no cálculo das férias proporcionais. 13º salário proporcional. Corresponde ao valor do 13º salário dividido por 12 e multiplicando pela quantidade de meses trabalhados, no ano em que ocorreu a demissão. Também conta como mês trabalhado o período do aviso prévio. Quanto à fração do mês trabalhado, se na ocasião da demissão o empregado estiver trabalhado mais de 14 dias, esse mês será considerado como mês trabalhado. Caso contrário, os dias trabalhados no mês em que ocorreu a demissão não são considerados no cálculo do 13º proporcional. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. O empregado tem direito a retirar imediatamente o saldo da sua conta. Multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregador tem o dever de pagar ao trabalhador o valor correspondente a 40% do saldo da conta do FGTS como multa. Seguro-desemprego. Esse benefício fornece uma assistência temporária para o trabalhador até que o mesmo possa se reinserir no mercado de trabalho. Tem o direito de obter o benefício de trabalhador que foi demitido sem justa causa, desde quando preenchido os seguintes requisitos: a demissão ter ocorrido sem justa causa, o requerente estar desempregado, o período de trabalho do requerente no último emprego ser superior a 6 meses, não possuir renda própria para o sustento da família, não estar recebendo o benefício da Previdência Social, ter recebido salários consecutivos no período de 6 meses anteriores à data de demissão, ter trabalhado para pessoa jurídica durante pelo menos 6 meses nos últimos 36 meses antecederam sua data de demissão. O benefício mensal será recebido pelo trabalhador correspondente à média dos salários recebidos nos últimos 3 meses anterior da demissão. O tempo de auxílio pelo seguro-desemprego é proporcional ao tempo trabalhado até a demissão. Tem o direito a receber o auxílio por 3 meses aquele que trabalhou entre 6 e 11 meses, até ser dispensado. Por 4 meses, aquele que trabalhou dentre 12 a 23 meses. E por 5 meses, aquele que tiver trabalhado entre 24 a 36 meses. Demissão por justa causa. O empregado, nesse caso, possui direito de receber somente o seguinte: o saldo de salário e as férias vencidas e 1/3 de férias vencidas. Constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, quando constituir o ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Condenação criminal do empregado
passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução de pena, desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação do segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou de boa fama, praticando no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem, ato lesivo de honra ou de boa fama de ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem, prática constante de jogos de azar. Licença maternidade. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, de acordo com o artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado ou se a gravidez for confirmada durante o aviso prévio, é garantida gestante estabilidade provisória. Quanto à data de confirmação da gravidez, o entendimento jurisprudencial é de que vale a data de concepção em si, e não a data de comunicação no estado gravídico ao empregador. Se o empregador optar por demitir a empregada sem justa causa no período de estabilidade provisória, ele tem o dever de reentregá-la ao emprego, uma vez que a demissão é ilegal, ou pode ainda optar por pagar uma multa indenizatória, correspondente ao mesmo valor que a funcionária receberá até o término da licença maternidade, referente aos salários e os demais benefícios. E aí galera, nessa videoaula eu vou falar com vocês sobre rescisão indireta e ausência de sujeito. Vamos começar por rescisão indireta. O que é rescisão indireta? Considera-se rescisão indireta a falta grave praticada pelo empregador em relação ao empregado, que lhe presta serviço. A falta grave, nesse caso, é caracterizada pelo não cumprimento da lei ou das condições contratuais ajustadas por parte do empregador. A despedida indireta é assim denominada porque a empresa ou o empregador não demite o empregado, mas age de modo a tornar impossível ou intolerável a continuação da prestação de serviços. No caso da culpa recíproca, as verbas rescisórias são aviso prévio, o 13º salário e férias proporcionais. Já na aposentadoria ou morte do empregado, os herdeiros recebem um saldo de salário, as férias vencidas, mais 1/3 constitucional, o 13º salário. Qual é o prazo para o pagamento das verbas rescisórias? Até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato de trabalho, ou até o 10º dia, contado da notificação da dispensa. Ausência de sujeitos. Ausência dos sujeitos. Morte do empregado. Falecido o empregado, haverá um desaparecimento de um dos sujeitos da relação empregatícia, o que culminará na extinção do contrato de trabalho desse empregado, que, todavia, terá alguns de seus direitos trabalhistas transferidos aos seus herdeiros. Morte do empregador. Se houver a sucessão trabalhista, ou seja, a troca de titularidade da empresa, outro alguém passará a assumi-la. Não significará de imediato na rescisão do contrato de trabalho dos seus empregados, a não ser que o empregado decida rescindir o contrato, ou se, em razão da morte do empregador, tenha ocorrido a cessação da atividade empresarial. Extinção da empresa. Se for extinção normal da empresa, seja por causa da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial ou por força de decisão do governo. Acontecendo a primeira hipótese, o empregado terá direito a receber as verbas rescisórias da dispensa sem justa causa, mas se tiver havido a segunda hipótese, o pagamento dessas verbas será feito pelo governo. As verbas rescisórias são: em caso de morte do empregado, a família recebe o FGTS, as férias proporcionais, o 13º salário proporcional. Em caso de morte do empregador, o empregado recebe o saldo de salário, as férias proporcionais, o 13º salário proporcional e o FGTS. Por extinção da empresa, o funcionário recebe o FGTS, o saldo de salário, as férias proporcionais e o 13º salário proporcional. Então é isso, galera. Obrigado por assistirem até aqui o vídeo e fiquem aí com a próxima parte da nossa videoaula. Abandono de emprego.
Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. Embora o referido prazo de 30 dias tenha sido estabelecido em função da cessação do benefício previdenciário, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado tal período em todas as hipóteses em que o empregado injustificadamente deixa de comparecer ao serviço, aplicação por analogia ao disposto. Artigo 474 da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, segundo o qual o artigo 474 fala que a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Cumpre notar, inclusive, que apesar do interregno de 30 dias, há circunstâncias de fato que tornam evidente a intenção do empregado de não mais voltar ao emprego antes mesmo que se complete o prazo referido. É o caso do empregado que, faltando ao serviço durante uma semana, procura a colocação em outra pessoa, e no horário em que normalmente deveria estar trabalhando para o primeiro empregador, presta serviços para o segundo. Nesta hipótese, observa-se a inequívoca intenção do empregado de não mais trabalhar na empresa anterior. Tal manifestação, para fins de caracterização do abandono de emprego, apresenta-se das mais variadas formas. Resumidamente, podemos destacar os seguintes elementos caracterizadores desta injusta causa: a intenção manifesta do empregado de não mais prestar serviços, o afastamento sem justificativa e sem qualquer comunicação ao empregador, período em que o empregado permanece ausente do emprego, e providências da empresa que notifiquem o empregado para comparecer ao trabalho. E aí galera, voltei, mas agora para falar sobre aposentadoria. A aposentadoria é o ato na qual uma pessoa deixa de trabalhar ativamente para passar a última etapa de sua vida de maneira descansada e livre. A aposentadoria é entendida hoje como um direito de todo trabalhador, uma vez que implica a prevenção social de investir dinheiro para o futuro, ação em que o Estado é responsável. Quando o empregado tem menos de um ano de empresa e ele vai se aposentar, ele recebe o saldo de salário, o aviso prévio, o 13º salário proporcional, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, o saque do FGTS sobre as verbas rescisórias e também a multa de 40%. Nos casos de pedido de demissão do empregado, e ele tem menos de um ano na empresa, ele recebe o saldo de salário, o 13º salário proporcional, as férias proporcionais acrescidas de 1/3, Convenção 132 da OIT. Saque do FGTS, somente no caso do empregado já estar aposentado. Sobre a multa rescisória, corresponde a 40% do FGTS. A discussão sobre as verbas rescisórias no caso do empregado aposentado só existe com relação à base de cálculo da multa rescisória de 40% do FGTS. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a vocês por estarem assistindo o vídeo até agora e a galera do grupo também. Valeu e até a próxima.